Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuaremos o estudo do Estatuto do Servidor Público Civil de Santa Catarina. No vídeo anterior, falamos do artigo 1º ao artigo 4º da nossa lei. Hoje veremos do artigo 5º ao artigo 16, ok? Bom, bora que bora, vamos lá, começando com o artigo 5º, que traz a noção de concurso público. Galera, a admissão, via de regra em cargos públicos, depende da aprovação prévia num concurso público. A exceção é justamente o cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Então, a admissão num cargo público depende de aprovação prévia em concurso. Esta é a regra geral. O objetivo deste concurso será selecionar candidatos, avaliando seus conhecimentos e observando a qualificação profissional. Este concurso será de provas apenas de prova ou de provas e títulos. Percebam, não existe um concurso apenas de títulos. Ou é apenas de provas ou de provas e títulos. Uma outra observação em relação às provas: a nota final será apurada mediante uma média ponderada. Então, teremos uma média ponderada. E, além da aprovação nesta prova, precisaremos que o servidor passe por um exame de sanidade físico-mental. A exceção é a seguinte: se o servidor já for efetivo e estiver em exercício. Isso porque vamos presumir que, em momento anterior, ele já passou por este exame de sanidade físico-mental. Uma outra situação: publicação deste concurso. O concurso público precisará ser precedido de 3, gravem este número aqui, de 3 publicações do edital, em órgão oficial com ampla divulgação e respeitando um prazo mínimo de 30 dias da inscrição, ou seja, entre a publicação e a inscrição do concurso, precisaremos observar um prazo mínimo de 30 dias, tá? Então, precisaremos de 3 publicações do edital em órgão oficial, respeitando um prazo mínimo de 30 dias para a abertura da inscrição. Um outro detalhe: as normas gerais deste concurso público serão estabelecidas em regulamento. Por vezes, o examinador coloca que serão estabelecidas na lei. Cuidado, pessoal! Serão estabelecidas em regulamento. Ainda dentro desta noção de concurso, precisaremos observar requisitos de inscrição. Então, requisitos de inscrição no concurso público são eles: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais e idade mínima de 18 anos. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais e idade mínima de 18 anos. E temos ainda uma observação que não está de acordo com a Constituição, porém está no Estatuto. O Estatuto nos diz que o limite máximo de idade não se aplica ao funcionário público, aquele que já está ocupando o cargo público. Pessoal, limite máximo, tá? Como assim limite máximo? Precisaremos observar o artigo 187 do Estatuto, que nos diz: a idade máxima para o provimento dos cargos públicos sujeitos a concurso será de 50 anos. Então, o nosso Estatuto aqui de Santa Catarina traz uma idade máxima de 50 anos para ocupar o cargo público. Bom, como eu disse, isso não está de acordo com a nossa Constituição. Porém, precisamos conhecer o dispositivo porque está no Estatuto, tá? Então, basicamente, este limite máximo de idade significa o seguinte: não aplicaremos o limite máximo de 50 anos de idade, que está no artigo 187, se o camarada já for um servidor público, já for um funcionário público. Em outras palavras, se ele já está ocupando o quadro, ou os quadros, da administração pública. Bacana? Tranquilo? Então não confundam este detalhe. Hoje, na prática, não funciona desta forma, mas é o que está no Estatuto.
Seguindo, como última observação dentro do concurso público, temos que após a sua homologação, será expedido um certificado de habilitação. Certificado de habilitação aos aprovados para provimento de cargos. E este certificado de habilitação terá uma validade de 2 anos, pessoal. Então, certificado de habilitação com validade de 2 anos. E todas estas informações você encontra do artigo 5º ao artigo 8º, tá? Artigo 5º ao artigo 8º do nosso estatuto. Avançando, vamos agora para uma outra etapa, chamada de nomeação. Galera, a nomeação pode ocorrer para o cargo efetivo, aquele que depende da aprovação prévia em concurso público, ou ainda para um cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Em relação ao cargo efetivo, precisaremos observar o número de vagas, então a quantidade de vagas que existe, a ordem de classificação, e o candidato precisa comprovar a sua capacidade, sendo aprovado num exame de saúde. Agora temos uma exceção. Se a incapacidade física for temporária, esta aprovação em exame de saúde fica dispensada, tá? Ela fica afastada para um outro momento. Isso porque, percebam, precisaremos da aprovação em exame de saúde, ressalvados os casos de incapacidade física temporária. Se é temporária, vamos entender que este carinha aqui, ele está neste momento específico incapaz temporariamente, tá? Mas essa incapacidade chegará ao fim e ele estará apto para o trabalho. Então, esta é a ideia. Temos ainda que esta aprovação em exame de saúde será procedida por órgão médico oficial. Então, um órgão médico oficial realizará o exame de saúde. E, por fim, se a deficiência for estacionária, aquela que não está tendo um agravamento, ela não gera um impedimento da capacidade. Então, deficiência estacionária não gera o impedimento da capacidade. Esta é a ideia por aqui. Temos também a nomeação para o cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Neste caso, mesmo sendo livre, precisaremos observar as condições do artigo 7º, ou seja, estas condições aqui, estes requisitos. Mesmo num cargo em comissão, precisaremos nomear um camarada que é brasileiro, tenha nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais e idade mínima de 18 anos. E em relação a esta ideia de nomeação, encontramos as informações do artigo 9º ao artigo 11 do Estatuto. Avançando, pessoal, vamos para a próxima etapa, falaremos da posse. Então, o camarada foi nomeado, tá? Ele foi nomeado e agora precisa tomar posse. Pois bem, a posse é o ato pelo qual o nomeado, este carinha aqui, manifesta pessoalmente e de forma expressa a sua vontade em aceitar a nomeação e iniciar o exercício de suas funções. Ele precisará assinar o termo de posse, e este termo de posse será assinado pelo nomeado e pela autoridade competente. Então, nomeado e autoridade competente. Precisará demonstrar ainda a inexistência de alguma incompatibilidade, então inexistência de incompatibilidade legal, e deve firmar o compromisso de cumprir os seus deveres e atribuições. Então, compromisso para fiel cumprimento dos deveres e atribuições. Um outro detalhe: a posse em cargo em comissão será precedida de exame de saúde. O Estatuto nos diz que, mesmo no cargo em comissão, precisaremos ter a realização do exame de saúde, salvo, novamente, aquele exemplo do slide anterior, salvo se o funcionário público for efetivo e estiver em exercício, tá? Então, salvo se o funcionário público for efetivo e estiver em exercício. Isso porque, nesta situação, ele já passou pelo exame de saúde. Bacana? Tranquilo? E por fim, pessoal, temos o
prazo, que sempre aparece em prova. O prazo para que seja realizada a posse será de 30 dias, pessoal. Prazo de 30 dias. E a contagem será iniciada da nomeação no Diário Oficial. Então, temos o seguinte: nomeação no Diário Oficial, o prazo para tomar posse será de 30 dias. E este prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Então, prazo de 30 dias, cabendo prorrogação por mais 30, desde que a requerimento do interessado. Agora se atentem a esta ideia aqui, envolvendo doença. Se o sujeito estiver doente, esta prorrogação, ela tem duração pelo prazo do impedimento. Então, enquanto durar o impedimento. Agora, a ideia central. O prazo para a posse é de 30 dias, contado da data da publicação da nomeação. Nomeação esta, feita no Diário Oficial. E, além disso, cabe uma prorrogação por mais 30 dias a requerimento do interessado. Cuidado com a situação envolvendo doença. Neste caso, esta prorrogação tem validade enquanto durar o impedimento. Bom, vimos o prazo da posse. Porém, existe uma consequência caso a posse não seja respeitada. Em outras palavras, caso o aprovado não tome posse dentro deste intervalo de 30 dias. Então, não verificado o prazo de 30 dias, a nomeação será tornada sem efeito. Iremos nomear uma outra pessoa, mas aquela nomeação do Zezinho da Silva será tornada sem efeito. Cuidado, que aqui não é exoneração, tá? Ela será tornada sem efeito. E essa ideia de posse encontramos do artigo 12 ao artigo 14 do Estatuto. E para fechar, vamos ao estágio probatório. Pessoal, estágio probatório é um período de avaliação. A administração avaliará o servidor e verificará se ele está desempenhando bem ou não a atividade. Este estágio probatório possui um prazo. Então, nomeado para o cargo efetivo, não estamos falando de estágio probatório para um cargo em comissão, mas sim para um cargo efetivo. O nomeado para o cargo efetivo terá um período de 3 anos de avaliação. Então, o período do estágio probatório será de 3 anos. Para você não esquecer, basta pegar esta letra E, pessoal, e vamos virar aqui, tá? Tendo assim 3 anos. Ficou feio, né? Nós temos aqui 3 anos. Então, período do estágio probatório, 3 anos. Um outro ponto relevantíssimo e que sempre aparece em prova são os requisitos para alcançarmos o estágio probatório. Durante este período de 3 anos, uma comissão irá nos avaliar em relação à idoneidade moral, à disciplina, à eficiência e assiduidade e pontualidade. Estes são os requisitos. Temos aqui a noção, de ideia sem a letra I, né? Existe um erro de grafia proposital. Então, ser aprovado no estágio probatório sempre será uma boa ideia, ou seja, idoneidade moral, disciplina, eficiência e assiduidade e pontualidade são requisitos do estágio probatório. Se estes requisitos não forem preenchidos, teremos a exoneração, agora sim, teremos a exoneração do servidor. E como falamos agora há pouco, a responsabilidade desta avaliação é de uma comissão. Esta comissão irá analisar estes requisitos, será formada por, no mínimo, cuidado aqui, no mínimo, tá? No mínimo, 3 membros. E estes membros, eles precisam dar ciência do processo de desempenho do servidor trimestralmente, a cada 3 meses. Vem a prova e coloca de modo semestral ou anual. Não, pessoal. Ciência trimestral do processo de desempenho, ou seja, como o servidor está desempenhando as suas atribuições. E por fim, pessoal, vamos imaginar que este processo de desempenho não seja satisfatório.
Caso isso ocorra, teremos que o processo será concluído, será encaminhado para exoneração, tendo agora o servidor um prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa. Então, ele terá vistas deste processo e um prazo de 15 dias para se defender. E para fechar, a última observação está aqui, ó. Ficará suspensa a contagem do estágio probatório se o servidor estiver afastado. Afinal de contas, se ele está afastado, a comissão não consegue avaliar se ele está desempenhando bem ou não a sua atividade. Mas cuidado, temos duas exceções. Situações envolvendo férias, a contagem do estágio probatório não será interrompida. E quando o servidor ocupar um cargo em comissão, um cargo comissionado. Por aqui, mais uma vez, não teremos a suspensão do estágio probatório, da contagem do estágio probatório. E estas informações encontramos no artigo 15 do Estatuto e 16. Galera, simples assim. Vamos treinar agora com questões de prova. Primeira, banca IBAD. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, o requisito básico para inscrição em concurso público é: letra A, o limite máximo de idade de 60 anos. Letra B, ter idade mínima de 21 anos. Letra C, a quitação com as obrigações fiscais e tributárias. Letra D, idoneidade moral. E letra E, gozo dos direitos políticos. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. O artigo 7º do Estatuto nos traz os requisitos de inscrição no concurso público: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais e idade mínima de 18 anos. Lembrando que o limite máximo de idade, 50 anos, não se aplica ao funcionário público. Diante disso, pessoal, gabarito, letra E. A letra A fala que o limite máximo de idade é de 60 anos. Falamos 50 anos, artigo 187. Letra B, ter idade mínima agora de 21 anos. Não, idade mínima de 18. Letra C, quitação com as obrigações, cuidado, hein? Quitação com as obrigações fiscais e tributárias. Não. Quitação com as obrigações, sim, mas militares e eleitorais. E a letra D nos traz um requisito do estágio probatório e não da inscrição em concurso. Idoneidade moral está lá quando analisamos os requisitos do estágio probatório. Com isso, gabarito, letra E de escola. Avançando, mais uma questão agora. De acordo com a Lei 6.745 de 1985, a posse é o ato pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta, pessoal e expressamente, a sua vontade de aceitar a nomeação e inicia o exercício das respectivas funções, e terá lugar no prazo de: letra A, 15 dias da data da publicação do ato de nomeação, improrrogáveis. Letra B, 15 dias da data de publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais 15 dias ou enquanto durar o impedimento, se estiver comprovadamente doente. C, 30 dias da data de publicação do ato de nomeação, improrrogáveis. Letra D, 30 dias da data da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais 15 dias. E letra E, 30 dias da data de publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais 30 dias, ou enquanto durar o impedimento, se estiver comprovadamente doente. Pessoal, 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, falamos o seguinte: o prazo para a posse será de 30 dias, cabendo uma prorrogação por mais 30 dias, sempre com o requerimento do interessado. Agora, se estivermos diante de uma situação envolvendo doença, esta prorrogação irá perdurar enquanto durar
o impedimento, o afastamento daquele servidor. Com isso, o gabarito ficou letra E de escola. Seguindo, mais um item também da FEPESE. A verificação dos requisitos básicos do estágio probatório, de acordo com a Lei Estadual 6.745 de 1985, é realizada por uma comissão de, letra A, no mínimo 2 membros designados pelo titular do órgão. Letra B, no mínimo 3 membros designados pelo titular do órgão. Letra C, 2 membros, um interno e um externo. Letra D, 4 membros designados pelo prefeito. E letra E, 4 membros designados pelo titular do órgão. 5 segundos e já voltamos. Pessoal, vimos aqui, comissão será formada por no mínimo 3 membros, no mínimo 3 membros. Portanto, o gabarito é letra B de bola. A comissão do estágio probatório será formada por no mínimo 3 membros que serão designados pelo titular do órgão. Avançando, mais uma questão também da FEPESE. De acordo com a Lei Estadual 6.745, de 1985, são requisitos básicos do estágio probatório. Temos na 1, idoneidade moral e publicidade, na 2, assiduidade e pontualidade, e na 3, disciplina e eficiência. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Pessoal, pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. Vimos na parte teórica que a aprovação no estágio probatório é uma boa ideia, ou seja, idoneidade moral, disciplina, eficiência, assiduidade e pontualidade. Sendo assim, o item 1 erra nesta parte aqui, publicidade. Não analisamos publicidade. Idoneidade moral está correta. Item 2, assiduidade, legal, e pontualidade, perfeito. Item 3, disciplina e eficiência. Com isso, pessoal, temos a correção do item 2 e item 3. Gabarito ficou letra D de dado. Avançando, mais um item, vamos lá. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Santa Catarina, como se denomina o ato pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta pessoal e expressamente a sua vontade de aceitar a nomeação e inicia o exercício das respectivas funções. Letra A, posse. Letra B, exercício. Letra C, convocação. Letra D, disponibilidade. E letra E, exoneração. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. O examinador quer saber qual o nome do ato pelo qual um nomeado para um cargo público manifesta pessoal e expressamente a sua vontade de aceitar a nomeação. Vimos quando analisamos a ideia de posse. A posse é o ato pelo qual o nomeado manifesta pessoal e expressamente a sua vontade em aceitar a nomeação e iniciar o exercício de suas funções. Sendo assim, o gabarito é letra A de aprovado. Avançando, pessoal, vamos para a penúltima questão. De acordo com a Lei 6.745 de 85, é correto afirmar: letra A. As normas gerais para a realização de concursos públicos serão estabelecidas em regulamento. Letra B. A posse é ato pelo qual o nomeado em cargo público entra imediatamente em exercício. Letra C. Homologado o concurso, será expedido o certificado de habilitação com validade para 3 anos. Letra D. A posse em cargo comissionado prescinde de prévio exame de saúde, a critério da autoridade que nomeia. E letra E. O limite máximo de idade para provimento aplica-se ao funcionário público do Estado ocupante de cargo efetivo. 5 segundos e já voltamos.
Vamos lá, pessoal. As normas gerais para a realização de concursos serão estabelecidas em regulamento. Opa, localizamos o gabarito. Portanto, letra A, de aprovado. Vamos identificar o erro dos outros itens. A posse é ato pelo qual o nomeado em cargo público entra imediatamente em exercício. Não, pessoal. Temos um prazo aqui de 30 dias, tá? Letra B, errada. Letra C. Homologado o concurso, será expedido certificado de habilitação com validade para 3 anos. 3 anos, galera? Não. Vimos que este certificado tem validade para 2 anos. Item C, errado. Letra D. A posse em cargo comissionado prescinde, ou seja, dispensa, não precisa, tá? Temos aqui que ela dispensa. Eu sempre gosto de fazer isso, ó. Pegamos o P e viramos, né? Daí temos a letra D de dispensa. Então, a posse em cargo comissionado dispensa, prescinde de prévio exame de saúde a critério da autoridade que nomeia. Nada disso. Mesmo em cargo comissionado, precisaremos, como regra geral, da prévia aprovação em exame de saúde. Então, letra D, errada. E letra E, o limite máximo de idade para provimento aplica-se ao funcionário público do Estado ocupante de cargo efetivo. Falamos do limite máximo de 50 anos, né? E comentamos que não tem aplicação para aquele camarada que já é um funcionário público do Estado. E a questão está nos dizendo que aplica-se. Não, pessoal, não se aplica. Sendo assim, o gabarito ficou letra A, de aprovado. E para fechar, vamos ao último item. Com fundamento na Lei 6.745, de 85, é correto afirmar. Letra A. A admissão ao serviço público estadual dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público, inclusive para o provimento de cargos em comissão. Letra B. Constitui requisito básico para inscrição em concurso, além dos constantes das instruções especiais, a comprovação relativa à idade mínima de 16 anos. C. O limite máximo de idade para provimento não se aplica ao funcionário público. Letra D. Na hipótese de concurso de provas e títulos, a nota final será obtida mediante média ponderada, podendo ser atribuído aos títulos peso superior ao peso das provas. E por fim temos a letra E. Homologado o concurso, será expedido certificado de habilitação aos candidatos aprovados para o provimento dos cargos, com validade para 1 ano. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, galera. Letra A. A admissão ao serviço público estadual dependerá de prévia aprovação prévia em concurso público, inclusive para o provimento de cargo em comissão. Não. A aprovação prévia em concurso é apenas para o cargo efetivo. Letra B. Constitui requisito básico para inscrição em concurso, além dos constantes das instruções especiais, a comprovação da idade mínima de 16 anos. Não, galera. Idade mínima está aqui, ó, 18 anos. Com isso, a letra B está incorreta. Letra C. O limite máximo de idade para o provimento não se aplica ao funcionário público. Falamos nesta parte, ó. Não se aplica ao funcionário público o limite máximo de 50 anos. Sendo assim, o gabarito é letra C, de casa. Letra D. Na hipótese de concurso de provas e títulos, a nota final será obtida mediante média ponderada. Até aqui, perfeito. Podendo ser atribuído aos títulos peso superior ao peso das provas. Não, pessoal. Os títulos não podem ter peso superior ao peso das provas, tá? Então, não podemos dar um valor excessivo aos títulos. Bacana?
Tranquilo? Com isso, a D está errada. Ela errou neste ponto aqui, ó, quando nos diz que pode ser atribuído aos títulos peso superior ao peso das provas. E letra E. Homologado o concurso, será expedido certificado de habilitação aos candidatos aprovados para o provimento dos cargos. Até aqui, perfeito. Com validade de 1 ano. Não, pessoal, 1 ano não. Validade de 2 anos. Então, a letra E também está errada. Ficamos, portanto, com a letra C como gabarito. Bom, gurizada, então é isso. Assim fechamos mais uma parte do nosso estatuto e eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Em breve voltaremos com mais vídeos desta lei. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos!